A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Mais um dia aí vencido, para a honra e glória do Senhor, né? Deus, Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Basta nós estar atentos na palavra do Pai, né? Estar sempre na presença dEle, né, meus irmãos? O que é ficar na presença de Deus? É sempre orar, sempre buscar, conversar com Ele, né? Você, minha senhora, quando está lavando louça, conversa com Deus. Quando está lavando roupa, colocando roupa para lavar, porque hoje não se lava, né? Hoje coloca na máquina, né? Oh, glória, né? Então, converse com Deus, fale com Deus, né? Louve ao Senhor, amém? Todo o tempo que você ter disponível, né, e tiver, né, meus irmãos, ali conectado com Deus, né, meus irmãos, Deus se agrada, amém, meus irmãos? Aí você vai criando mais intimidade com Deus, amém? Aí muitos podem falar assim, mas eu não sou louco ficar conversando sozinho, amém? Jamais você vai estar conversando sozinho, Deus está do seu lado. Amém? O Espírito Santo está te ouvindo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus para a nossa vida, deixa eu conferir aqui. Amém? Glórias a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 4 em diante. Amém? Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 2 em diante. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 2 em diante, amém? Glórias a Deus. Deus vai falar com você, amém? Você que está frustrado, frustrada na presença de Deus, essa palavra é para você, amém? Glórias a Deus, porque muitas pessoas se frustram na presença do Pai, amém, meus irmãos? Mas é aí que nós temos que estar atentos. A palavra dele, amém? Nós não é porque nós, Deus falou que ia me abençoar essa semana e a semana não chegou. Aí nós estamos frustrados, né? Deus falou que eu ia sair, ia pegar uma porta de emprego, né? Que ele abriu uma porta de emprego, mas a semana inteira você saiu com o currículo e não deu nada. Então você está frustrado na presença do Pai, né? Você fez, né, o que Deus te pediu e nada apanhou, né? É como Pedro, né, e os seus discípulos, né? Pedro ali e os outros demais pescadores, aliás, né, meus irmãos? Saíram para pescar a noite inteira, todos experientes de pesca, sabia onde estava o cardume, sabia como pescar, como manejar a rede, mas voltaram frustrados, né, meus irmãos? Voltaram de manhã, né, frustrado, né, meus irmãos? Mas quem estava lá na praia? Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. E quem está na sua vida? É Jesus, é Deus, amém? Glórias a Deus. Deus vai falar com você, minha irmã, meu irmão, nesta noite. Lucas capítulo 5, versículo 2 em diante. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentados ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes.
E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Oh, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Até o versículo 6 só, né? A nossa leitura de hoje. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos ali caminhando, mas nós ficamos frustrados. O que devemos fazer? Porque tem muitos que se frustram na presença de Deus e não quer mais, não quer lançar rede, não quer fazer mais nada, né? Porque acabou, né? Deus não fez, Deus não vai fazer, né, meus irmãos? E não, nós temos que ser como Simão, Pedro, no caso, né? Simão era Pedro, né, meus irmãos? Nós temos que ser como ele, mesmo frustrado, mesmo tendo a experiência que ele tinha, amém? Mas ele deu ouvidos à palavra. Ele ouviu a palavra de Jesus. Amém, meus irmãos? E ele obedeceu. Você está vendo que quando nós estamos frustrados, em vez de nós retroceder, nós temos que avançar, porque Pedro continuou. Pedro não falou para Jesus, não vou voltar lá não, eu sou experiente de pesca, eu tenho experiência no mar, sei o que e não vou voltar. Não, ele tirou o seu orgulho, né? Ele foi humilde ali em ouvir a palavra, mesmo sabendo, né, pescar, ele obedeceu a Jesus, a palavra. Amém, meus irmãos? E Deus está falando o que para você nesta noite? Lance as redes, não pare, continue insistindo. Amém, meus irmãos? Eu não sei o que você está esperando de Deus, mas você não pode parar, você não pode desanimar por causa de uma frustração que você teve. Você tem que continuar, você tem que ser como Pedro, ouvir a palavra, volte ao mar, volte ao lago, lance as redes. Pedro obedeceu, meus irmãos. E Deus está falando para você, não é hora de parar, de lavar as redes. A hora é de obedecer. Deus está falando para você, continue o que você está pedindo a Deus. Então continue pedindo, até Deus abrir a porta. Você saiu hoje para buscar o emprego que você precisa. Mas Deus não abriu a porta, Deus não colocou você no caminho. Não pare. Amanhã é um novo dia. É para você continuar, não é para você parar, desanimar. Temos que ser perseverantes. Mas eu tenho experiência, esquece da sua experiência. Amém? E creia, confia na palavra. Pedro esqueceu da experiência que ele tinha de pescador. Amém, meus irmãos? Ele acreditou, confiou na palavra e voltou. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, por que Pedro voltou? Porque Pedro já tinha visto, amém, um milagre de Jesus. Amém, meus irmãos? E Deus já abençoou a sua vida. Muitas das vezes nós esquecemos. Deus já fez na sua vida. Deus já proveu para você. Mas você esquece. Nós, ser humano, tem a tendência de esquecer o que Deus já fez por nós. Deus já trouxe providência para você a hora que você mais precisava. A hora que você pensou que não ia conseguir pagar o aluguel, Deus trouxe uma providência. Você está esquecendo. E Pedro aqui, um dia anterior, ou uma folha anterior, meus irmãos, da palavra, Pedro tinha visto Jesus curar a sua sogra.
Jesus entrou na casa da sogra de Pedro e curou ela, que ela estava ardendo em febre. Amém, meus irmãos? Então nós, ser humano, nós temos a tendência de esquecer muito fácil. E nós não podemos. Nós lembramos só das frustrações, mas esquecemos que Deus já agiu na nossa vida. Né, meus irmãos? E Deus age. Né? É como eu estava sexta para sábado, né? Ardendo em febre, né, meus irmãos? E estava nervoso, porque a gente fica nervoso quando as coisas, o nosso corpo não está obedecendo a nós, meus irmãos. Nós ficamos nervosos, por quê? Nós somos ser humano. E eu estava nervoso. Mas daí o Espírito Santo me trouxe à memória, né? Que essa enfermidade não é para a morte, é simplesmente uma tempestade na minha vida. Que era para me lembrar de quando eu estava na mesa de cirurgia, que ele estava me reanimando, né? Deus me trouxe a vida, então não é uma simples bactéria ou enfermidade, inflamação que está na minha perna que vai me matar. E eu estava nervoso, eu estava atento e o Espírito Santo me trouxe a memória dos feitos de Deus na minha vida, né? Amém, meus irmãos? E eu comecei a voltar, né? A começar a prestar atenção mais na palavra. Amém, meus irmãos? Foi aí que Deus colocou eu de pé, porque eu comecei a prestar atenção na palavra, porque Deus estava comigo. Amém, meus irmãos? E eu não sei que frustração que você passou, que você foi ansioso, ansiosa, pensando que é aquilo lá que Deus ia fazer, só que não era. Você está frustrado. Só que não é para você parar na frustração, é para você continuar, fazer como Pedro fez, ouviu a palavra e voltou ao lago, jogou a rede e grande foi a pesca. Ele teve uma pesca maravilhosa. Amém, meus irmãos? Coisa que ele não via, mesmo com toda a experiência dele, ele nunca tinha feito uma pesca maravilhosa, onde se rompia as redes. Você está entendendo o que Deus está te falando? Que não é para você parar, é para você continuar jogando as redes. É para você insistir. É para você continuar. Persista, insista na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Todo aquele que pede, Deus dá. Todo aquele que bate, abre-se-lhe-á. Deus vai abrir a porta. Você tem que continuar batendo. Amém, meus irmãos? Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas você não pode parar por causa de frustrações. Você tem que colocar a sua fé em ação, a sua esperança em Deus, na palavra. Não deu certo hoje, mas amanhã dará, porque Deus está na minha frente. Eu já sou um vencedor em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós temos que ter bom ânimo. Olha a palavra de Deus. Mas eu estou precisando para ontem. Mas não pare. Deus é contigo. Deus vai te providenciar. Deus vai fazer você ter uma grande pesca. Eu não sei se Deus vai colocar você no caminho certo ou numa porta aberta. Amém, meus irmãos? Aonde vai ter uma grande pesca. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Mas Deus está falando para você que você não parar, se você obedecer a palavra dele, para continuar insistindo, batendo, orando, buscando, grande vai ser a pesca na sua vida. Você não pode parar, você não pode lavar as redes, você tem que continuar a insistindo pescar. Porque grande vai ser a pesca que Deus vai colocar na sua mão, meu irmão. Eu não sei que Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei o que você está precisando de tão urgente que você foi atrás e ficou frustrado. Eu não sei. Mas Deus, quando Ele fecha uma porta, você pode ter certeza que
que Ele está abrindo portões. Quando Deus fecha uma porta, fecha um caminho que deixa você frustrado e você está certo nos caminhos do Senhor, garanto para você que Ele está abrindo portões. Ele está abrindo as portas do céu. Grande vai ser a pesca que você vai ter. Mas você não pode parar, você tem que fazer como Simão Pedro. Ouviu a palavra e obedeceu. Obedeça, meu irmão. Continue na presença do Pai. Amém, meus irmãos? Mesmo frustrado, continue atento à palavra de Deus. Continue crendo, continue adorando ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. Mas nós precisamos perseverar. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, isto fazendo apanhar grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Amém, meus irmãos? Olha o 7, versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos, para que fossem ajudá-lo. E foram enchidos ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Então, a pesca foi grandiosa. E é grandioso o seu testemunho que você vai contar. Você crê? Você crê que nessa frustração você vai ter uma grande pesca da parte do Senhor para a sua vida? Porque Deus, Ele nos abençoa quando nós estamos andando certo na presença dEle. Quando somos obedientes. E Pedro, ele foi obediente na presença de Deus, na presença de Jesus. Ele obedeceu, mesmo tendo pescado a noite inteira e nada apanharam. Estavam frustrados, cansados, mas eles obedeceram a palavra de Deus. E grande foi a pesca. Amém, meus irmãos? Aonde o barco quase ia a pique. É muito peixe, né, meus irmãos? É muita coisa, né? Deus tem o melhor para você, meu irmão. Não desista, meu irmão, minha irmã. Amém? Se não deu certo hoje, amanhã pertence a Deus. Continue batendo, orando, buscando a Deus, porque uma hora Ele se levanta ao nosso favor. Amém? Glórias a Deus. Deus está chegando aí. Grande vai ser o seu testemunho. Grande vai ser a pesca. Amém? Aonde vai abranger todas as áreas da sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu ia iniciar um vídeo ao vivo. Amém, meus irmãos? Mas ainda não estou apto, né? Ainda estou mês 11 por causa das medicações. Amém, meus irmãos? Estou melhorando a cada dia, mas vamos esperar mais um pouco, amém? Para entregar, amém? A palavra do Senhor ao vivo aí. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.